na sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Falámos acerca de odres novos, odres velhos, e queria continuar a falar acerca disso, por assim dizer, a segunda parte, e para localizarmos na Escritura, falámos em Mateus 9, a partir do 14 até ao 17, mas queria ler uns versos anteriormente, do 10 ao 13. A hora diz que eu estava à mesa em casa e eis que tinham chegado muitos publicanos e pecadores e reclinavam-se à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: porquê come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Nomeadamente os porquês são sempre perguntas que inundam a nossa mente, mas eu creio que quase sempre devemos não perguntar o porquê, mas sim o para quê. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, vamos em seguida, não vamos voltar a ler a porção que lemos anteriormente, do 14 ao 18, que foi quando os discípulos de João vieram fazer a pergunta acerca de jejum. Porque é que nós jejuamos 2 vezes à semana, tal como os fariseus e os teus discípulos não jejuam? E vem a questão de os odres novos e os odres velhos, o pano novo sobre o pano velho. Basicamente, Jesus Cristo aqui deixa princípios muito claros, e é esses princípios que eu queria recordar, e quero que tu fiques com a parte da Escritura do verso 13: misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim a chamar justos, mas pecadores. Falámos sobre odres novos, odres velhos, deixámos claro que na segunda porção da Escritura, Jesus estabeleceu um princípio muito básico, que foi que há uma coisa que é essencial e primária, e queria pedir que colocassem ali estes princípios para que deixássemos isto bem patente e bem claro. Ele definiu que há algo que é essencial e primário, isso que é o vinho novo, o vestido novo, ou o novo pacto. Eu sou o verbo feito de carne. Significa que ele estava a falar acerca de si mesmo, da mensagem, a nova mensagem de esperança que ele vinha a trazer, o pacto de graça que vinha a ser selado pela sua própria sangue. Mas há algo que é secundário, que seriam os odres, ou significa os recipientes. Mas, no entanto, o recipiente pode ser útil e também é necessário. E em seguida vimos também, e deixámos bastante patente, que segundo as Escrituras, aquele diálogo que Jesus Cristo teve com os seus discípulos, perguntando-lhes o que é que as demais pessoas dizem acerca de quem eu sou, e o que é que vocês dizem acerca de quem eu sou. E quando Simão Pedro, filho de Barjonas, ou significa Pedro, lhe respondeu: pois tu és Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse-lhe então: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não te revelou carne nem sangue, mas sim o meu Pai que estás nos céus. E no verso 18 do capítulo 16 de São Mateus, diz-lhe: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja. E esta igreja é o odre novo, o recipiente novo, sobre o qual Jesus Cristo vem trazer o pacto da nova graça. E diz que as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vimos isto na outra mensagem. Esta igreja é um santuário, não é um templo. Uma organização constrói templos, Jesus Cristo veio estabelecer santuários. O homem tem tendência que ao longo dos tempos querer edificar templos em vez de santuários. Temos a tendência em criar zonas de conforto
organizarmos-nos extremamente bem. Como uma plataforma, inclusive, de desculpa, utilizamos palavras tais como devemos servir a Deus com excelência. E eu acredito na excelência para servir a Deus, mas também acredito que a excelência é algo que vem inspirado, motivado e é, de certa forma, orgânico e só pode ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz claramente à igreja de Corinto, uma igreja, de certa maneira, com muita filosofia, com muita sabedoria, com muitas experiências, com várias escolas de pensamento, ele diz-lhe, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Em suma, é identificar que nós devemos ser santuários e não os templos. Porque um santuário, na realidade, é equivalente a um organismo. E no organismo deve-se manifestar a vida de Deus, onde Deus opera, onde Deus está a executar a sua obra de santificação, onde a luz de Deus é patente, onde a sal realmente se manifesta. Um santuário reflete a pessoa de Jesus Cristo. Um santuário reflete a sua pessoa, tal qual como vimos. Um santuário deve ser 100% humano, mas também deve ser 100% divino. Não porque sejamos justos, mas porque Ele nos justificou na cruz do Calvário, significa esta é a minha igreja, é a igreja que eu vou edificar sobre esta pedra, sobre esta verdade. E ter como verdade também patente aquilo que Paulo escreve em Efésio. Em Efésios 5, na segunda parte do versículo 25, ele estava aqui a falar-se, a referir-se aos matrimónios e diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? É o processo da santificação. Significa Jesus, por meio da sua palavra, lavou-nos, limpou-nos, por meio da sua sangue. Ele também nos sarou. Mas há aqui algo muito importante, é que Jesus vai perseverar na sua obra e Jesus vai fazer com que a sua igreja se apresente sem mácula. Significa sem pecado. Sem ruga. Significa sem defeito. Eu pergunto, tu achas que nós somos ou estamos sem pecado? Quem é que pensa que está sem pecado? Pensas que não temos defeitos? Mas a ruga não só significa defeito, mas significa também velhice. Velhice. Os nossos corpos, à verdade, podem envelhecer. A palavra de Deus faz ênfase que Paulo dizia que o corpo envelhece, mas no entanto o seu homem a nível interior se renovava em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala-nos que nos devemos renovar-nos mediante a renovação do nosso entendimento. Mas no entanto, a igreja que somos nós, os santuários, podemos nos transformar em templo e indo envelhecendo, e não envelhecendo fisicamente, mas envelhecendo na perspectiva mental, na perspectiva de visão. E como é que podemos permitir o processo de envelhecimento? Como é que, sem querer, podemos cair no processo de tornar-nos odres velhos, ao ponto que não encontremos lugar para o vinho novo, ao ponto que se o vinho novo cai nas nossas vidas, corremos o perigo de que esse vinho novo se esvaia e o próprio odre se perca. Eu escrevi uns pontos, haveria muitos, mas aqueles que eu entendo e que são de certa forma mais enfáticos e mais patentes, hoje em dia na igreja que somos nós, a igreja que deve ser um santuário e não deve ser simplesmente um templo no qual... Ponto 1, é mais valorizada a organização do que o organismo. É mais valorizada a aparência que a essência. É mais valorizada a experiência em realidade do que a manifestação do poder do Espírito. É mais valorizada, por assim dizer, o humanismo do que os valores divinos
que estão manifestados na palavra que se revela por meio do Espírito Santo, que vem a revelar a Cristo, que é a pessoa de Cristo hoje em dia, que revela a Jesus Cristo, o Consolador, o Espírito da verdade. E em 1 Coríntios, Paulo, falando aos Coríntios, escreve desta maneira no capítulo 4, verso 6. Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Na igreja de Corinto havia divisão, porque um dizia não é aprendido de Paulo, outro dizia não é aprendido de Cefas, havia várias escolas de pensamentos. E aquilo que Paulo estava aqui a fazer era a defender a igreja daqueles que tratavam de trazer ensinamentos do legalismo judaico e distorcionavam o conteúdo da mensagem do Evangelho do novo pacto da graça contra a lei. E eles tratavam de encaixar a lei. E assim hoje em dia, dissimuladamente, muita gente quer se defender na lei e distorcionar a abundante graça que temos mediante a fé na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. É uma forma de justificação, é uma forma de ancorar na lei. É uma forma, de certa maneira, de permanecer diante organizações. Muitas das vezes a lei é aquilo que na realidade nos sujeita. Mas diz a palavra de Deus que à verdade nós fomos chamados a quê? A andar segundo o Espírito. Fomos chamados a estarmos livres, não sujeitos aos preceitos da escravidão. Significa, na escravidão, na realidade, estava o povo antigamente, e muitas das vezes o que é que faz a lei? Delimita. Delimita porque as pessoas não sabem estar em liberdade. Necessitam estar delimitadas por certos e determinados parâmetros organizativos. Significa que as pessoas sabem se portar de certa e determinada maneira quando estão, passa a expressão, entre barreiras. Se vêm livre dessas barreiras, então dão asos à liberdade da sua carne. Significa que se elas se encontram num certo e determinado núcleo, elas limitam-se, mas saem desse certo e determinado núcleo de pessoas, de circunstâncias, então o seu comportamento é totalmente diferente. A sua forma de vestir muda, a sua forma de falar muda, a sua forma de comer muda, a sua forma de beber muda, a sua forma de pensar muda. Então necessitam estar delimitadas pela lei e podem justificar-se mediante a lei e começam a distorcer a mensagem da palavra aplicando normas, regulamentos, fazendo com que o organismo volte de tal maneira a secar-se na capacidade de regenerar-se para transformar-se numa organização, em preceitos, em modos. E então dá-se o processo de envelhecimento, porque começa-se a valorizar mais a organização, em realidade, do que o organismo, a mensagem que regenera o próprio organismo. Porque o organismo é um organismo vivo, a igreja é viva. Ela regenera-se a si mesmo, como um corpo. As células de um corpo regeneram-se. Não necessitam um certo e determinado parâmetros de regras para que se regenerem. Elas regeneram-se mediante a vida de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus fala mediante a palavra que não está distorcida. Porque aquilo que está distorcido, o que está distorcido, leva quase sempre à frustração. Porque é que muita gente encontra-se frustrada porque vive a sua vida em base a fundamentos distorcidos. Não, muitos deles não os aprenderam, criaram-nos. Porque nós temos a capacidade de criar e muitas das vezes de nós mesmos distorcer aquilo que é verdade. E então o odre envelhece. O envelhecimento não é somente exterior. Grande parte das vezes o envelhecimento começa por dentro. Porque as peles tinham primeiramente o contacto com o vinho a nível interno, não era a nível externo. E só se notava o envelhecimento do odre quando depois de que se corroía a nível interno, então é que se via a nível externo. E é um processo largo, mas mais tarde ou mais cedo
termina por manifestar-se. E a igreja muitas vezes, quando tem a tendência a dar mais peso à organização, às regras, à lei, então perde o peso de realmente dar a importância ao organismo vivo. É essa igreja que Jesus Cristo disse: sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus está a edificar um organismo, não uma organização. Nós temos a tendência de querer pôr um organismo dentro de uma organização. E uma organização não pode comportar um organismo. Um organismo rompe todas as barreiras de uma organização. Nenhuma organização pode conter o organismo da igreja que era Jesus Cristo. Nem os próprios parâmetros do judaísmo o conseguiu conter. Ele é todo-poderoso. Ele estabeleceu uma igreja viva. O segundo ponto, que nos leva muitas vezes, que leva a igreja a envelhecer-se, é quando a igreja começa a valorizar a letra, porque podemos dizer, não, a palavra. Mas a palavra sem espírito, a letra sem espírito, a negligência do espírito, ou melhor, o detrimento do espírito em prol do valor da letra, faz com que se vá envelhecendo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não de letra, mas de espírito. De espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Diz comigo, vivifica. O espírito vivifica. Vivemos num tempo de informação. Mas a informação não provoca renovação. Agora, o Espírito de Deus renova e transforma e regenera. O Espírito de Deus consola, o Espírito de Deus insta, o Espírito de Deus glorifica ao Pai e ao Filho. Somente o Espírito de Deus. E há envelhecimento. Há muito envelhecimento por meio da sobrevalorização da letra sobre o Espírito. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Algum deles, igual provavelmente alguns de vós podem identificar-se com ele. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Diz: pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto quem tem a promessa da vida presente daquilo que há de vir. Significa, em muitos lugares, agarra-se na letra e faz-se uma interpretação literal ou alegórica. Ou alegórica. E muitas igrejas, por exemplo, muitas congregações, proibiram a prática de desportos durante muitos tempos, agarrando neste versículo. Porque diz assim, vamos ler a primeira parte do versículo, está por ali? Algum de vocês que leia assim com ênfase? Já está, para pouco exercício, aproveita. Então significa, então a gente diz assim, pois irmãos, não façam exercício corporal, porque para pouco aproveita. Acabou. Então, irmãos, proibido exercício corporal. Se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ser uns benditos de Deus, nada de exercício corporal. Muita piedade, muito amor. Acabou. Lots of love. Ok? E podíamos fazer esta interpretação. É passivo textualmente e até mesmo alegoricamente de que interpretemos este texto assim. Mas a interpretação literal e alegórica é insuficiente com o que o Espírito queria dizer contextualmente naquela altura e quer falar-nos a nós como igreja. Na realidade, aquele contexto estava a ser escrito porque naquele então havia práticas desportivas, práticas físicas, que eram práticas que levavam à meditação realmente, como hoje em dia há estas histórias das práticas orientais, dos Hare Krishnas e dos Bubus e do não sei quantos, há tantas coisas que uma pessoa já nem sabe. Cada vez há mais. Os yogas, práticas e certas e determinadas práticas
que se começavam a praticar. Então Paulo escreve a Timóteo dizendo, calma, que tem cuidado, porque há certas e determinadas práticas, há certos e determinados exercícios corporais que são feitos como para que aumentar a sensibilidade espiritual, que tais coisas não aproveitam. Não são... Agora, claro, se nós interpretamos isto literalmente, tiramos o texto fora do contexto e arranjamos aqui um grande arraial, fazemos uma regra que não tem nada a ver com aquilo que o Espírito manifesta, com aquilo que o texto foi escrito dentro do contexto, e criamos uma lei que, em vez de criar bem, aquilo que cria é mal. Em vez de guiar à verdade, aquilo que cria é uma ilusão. Vamos ler outro versículo, simplesmente para que vocês entendam porque é que a letra mata e porque é que muitas das vezes há certos e determinados, aquilo que se chama hoje em dia, e se chamou sempre, doutrinas de homens. Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher. Há alguma mulher de calças? Irmãs, desculpem lá, mas não dá. Querem que eu continue a ler o versículo? Vou continuar a ler. E não vestirá o homem vestido de mulher. Agora vamos ver uma coisa. Há aqui algum irmão que tenha saias ou batina? Então temos que abandonar a igreja. Porque literalmente naquela altura os homens não usavam calças. Faço-me entender? Então quando nós interpretamos as coisas literalmente ou alegoricamente, fora do contexto e do texto, fugindo ao discernimento do Espírito, podemos criar leis barbáricas para defender uma organização e, de certa maneira, tratar de impedir que exista um organismo. Mas o organismo, porque é a Igreja de Cristo, sempre vai, porque ele diz, e a minha igreja prevalecerá sempre, mesmo contra as portas do Hades. Hoje em dia ainda há igreja que não deixam que nenhuma mulher entre sem ser com saias largas. O engraçado é que nessas igrejas eu não vejo nenhum homem com batina. Porque na realidade tinham que ser tão literalmente a interpretação como dessa forma. Porque naquele tempo os homens não usavam calças. Faço-me entender? E se fôssemos então ao contexto literal da Escritura, aquele texto referia-se a comportamentos que tinham que ver com a homossexualidade. Ok? Mas não vamos entrar dentro desse campo. Mas era com o que aquilo tinha que se referir. Aquela Escritura referia-se a isso. Mas quando nós sacamos o texto fora do contexto, aí encontramos mais um pretexto. E esse pretexto é um pretexto para o envelhecimento. É um pretexto para impedir que exista um organismo e criar uma organização. E essa organização leva ao envelhecimento. E depois há outra coisa, por exemplo, aquilo que existiu continuamente. A Igreja de Corinto foi uma igreja muito polémica, é um exemplo em muitas destas circunstâncias. Paulo viveu várias situações na Igreja de Corinto. Colocaram ao Paulo, aquilo que vimos das divisões, fizeram a Paulo, a Cefas e a Apolo como deuses, como luminares. E então Paulo teve que lhes dizer no verso 4 do capítulo 3 da 1 de Coríntios, dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não sois apenas homens, porque o que é Paulo, o que é Paulo, se não ministros pelos quais cresces, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. A tendência que têm as organizações, que nós temos tendência a criá-las. O nosso coração gosta das coisas bem organizadas. Gostamos daquilo que é chamado, nós podemos chamar-lhe a nossa zona de conforto. Gostamos de estar confortáveis, gostamos de ter segurança. E a segurança cria-se através de ter as coisas bem organizadas, bem delimitadas, saber onde estamos, saber para onde vamos, saber...
E essa coisa de dar passos de fé, passos em branco, eu vou-te levar daqui para um lugar onde te mostrarei, tu irás, eu te ensinarei. Isso foi outros tempos. Agora essas coisas... Não, a gente temos que saber tudo muito bem, o Senhor tem que nos dizer tudo muito bem específico, tem que nos explicar. Não, a gente somos remarianos. Não, nós somos assembleanos. Não, nós somos wesleyanos. Não, nós somos presbiterianos. Somos organizativos. E as organizações têm a tendência em tornarem-se esqueletos obsoletos. A única coisa que permanece e viverá para sempre é o organismo, a Igreja de Jesus Cristo. E tu e eu e este ministério têm que estar e está baseado unicamente na Igreja de Cristo Jesus. Somos cristocêntricos. Não caiamos no erro de tornarmos-nos odres velhos. Mas na realidade, nós modernizarmos uma organização é simples. Olha, modernizamos este local onde nós nos reunimos. Está muito bonito. Mas modernizar a mente, o coração e o espírito, isso é uma obra que simplesmente pode fazer Deus por meio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o único agente renovador. Ele é o único agente que faz com que o organismo, a Igreja de Cristo, se rejuvenesça. E nós podemos cortar Romanos 12, 1 e 2 repetidamente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformais-vos dentro da renovação do vosso entendimento, para que possais comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Amém! Mas a essência é que todos nós sabemos que é necessário que nos renovemos, ademais sabemos que é urgente. Mas na realidade é muito mais fácil e é muito mais simples que entremos na roda, no girar de colocar um remendozito aqui, outro remendozito ali, e de sermos inclusive muito espirituais e dizermos, bom, Deus fará a obra a seu tempo. Oremos. Irmãos, assim nas pedras de Jerusalém, pela porta do sol, por onde entrará? E começamos. E Deus fará a obra. É uma verdade. Deus fará a obra. Mas quando nós entramos, terceiro ponto e último, a igreja envelhece e torna-se em odre velho quando entra na roda do moinho. A roda do moinho. E que história que toda a gente a conhece, mais célebre que a história da roda do moinho. Estamos perto de terras cheias de moinhos. A zona oeste de Portugal, a zona dos moinhos e das mós. Muito vento, mas quando não havia vento, tinham que recorrer a burros. Não recorreram a Sansão, porque Sansão não estava por cá. Andava por outras terras. Da mesma maneira que andou o povo, às voltas e voltas, até que entrasse na terra prometida, a qual negligenciou de entrar, porque teve medo, teve temor, atendeu ao reporte negativo daqueles 10 espias, em vez de ter recebido simplesmente a mensagem positiva de Josué e Caleb. Enfim, assim, nada muda, porque entramos na roda do moinho. E a roda do moinho é aquela roda que ocasionalmente recebemos um escalafrio. Uau! Parece que estamos à procura daquele momento que sentimos há anos atrás. Aquele mover. E sabemos que Deus nunca muda, pois não? Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele é o Pai das luzes. Toda a boa dádiva provém dele. Nele não há sombra de dúvida, nem variação. Amém? Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Satanás também é o mesmo. Nunca mudou. Não mudará. Os seus encantos serão sempre os mesmos.
As suas artimanhas não mudarão. Jamais mudarão. O mundo será sempre o mesmo. Os seus encantos e a sua sedução não mudará. Também os seus perigos não mudarão. E encontramos-nos a Sansão com Dalila. Sansão figura a igreja. Sansão separado por Deus, escolhido, apartado por Deus, para ser refrigério, poderoso. Homem de Deus, igreja, organismo, vivo, separado, escolhido, povo, sacerdócio santo, nação real. Amém? Estamos aqui. Glória a Deus, estamos aqui. Então o que é que aconteceu? Os Juízes 16-18. Para fazer uma longa história curta, que todos nós conhecemos a história de Sansão com Dalila. Dalila, a pobre Dalila. Aqui está mais uma vez uma mulher a personificar os encantos, o espírito da sedução deste mundo, o espírito da sedução da religião, o espírito da sedução das coisas fáceis, do dizer, bom, Deus fará, um dia Deus mudará, um dia Deus me dará, porque eu sei quem sou, eu sei o que valo e Deus fará justiça, eu sou justificado. E entoamos todos os textos fora do contexto, simplesmente para justificar o nosso pretexto. E então o que é que aconteceu? Dalila, verso 18, vendo que quando jogamos com o perigo, termina quando brincamos com o fogo, queimamos-nos. Terminou que Sansão foi jogando com Dalila, tal qual como muitas das vezes nós gostamos de jogar com o mundo, brincar com o mundo, com a sedução, brincar com a religião. E às vezes, inclusive, com pouco temor e com pouca reverência, terminamos muitas das vezes a brincar com Deus. Vendo que ele descobrira todo o seu coração, mandou chamar aos chefes dos filisteus, dizendo, subi agora, esta vez, porque agora ele descobriu-me todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força lhe foi. E disse ela, verso 20, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse, sairei como das outras vezes e me livrarei. Uma vez mais vou sair. Uma vez mais, Deus é comigo, quem contra mim? Uma vez mais, eu sou um escolhido de Deus, separado por Deus para cumprir o seu propósito. Eu vou sair e me livrarei. Vamos ler isto com muita atenção. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 correntes de bronze e girava no moinho da cárcere. Volta e volta e volta. Provavelmente dizendo, o Senhor me livrará. Não me livrei, mas o Senhor me livrará. Aqui estarei. Rito traz rito. Rito traz rito. Entendamos que ele foi dedicado, como todos nós temos um propósito divino para Deus, de Deus para as nossas vidas. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas não é que desfrutemos de solenes momentos de adoração, de solenes momentos onde nos congregamos no seu nome, satisfazendo a nossa alma, limpando a nossa consciência e depois voltando à roda do moinho. Fazendo com que isto seja como um ritual religioso. O propósito de Deus é com que nós sejamos a sua luz, a sua sal. Significa nada mais, nada menos que era o mesmo propósito que Deus tinha para Sansão, que ele fosse a demonstração do seu poder e da sua glória. Mas Sansão, confiado em quem sabia que era, tinha sido chamado por Deus, tinha força. Ele foi brincando com Dalila, até que chegou ao ponto que terminou por lhe abrir o coração todo. E Dalila não perdeu. Caímos no erro. Nós pensamos e afirmamos naqueles versos, dizer, o inimigo veio, senão para fazer uma coisa, que é para quê?
Mas o que é que era o inimigo? Roubar, matar e destruir. E nós, com essa, se não me roubou, se ainda não me matou, se ainda não me destruiu, mas não nos damos conta de que o inimigo, na realidade, é mais engenhoso, porque a palavra de Deus também ensina que ele é o pai da mentira, e ele usa muitas máscaras usa o inimigo, e ele tem muitas formas de fazer-nos sentir confiados, de tal forma que nós enredamos na nossa própria mente e pensamos, bom, uma vez mais vou-me levantar e vou sair. Até que se deu conta que Deus já não estava com ele. E foi levado cativo a dar voltas ao moinho. O plano do inimigo é mais engenhoso do que simplesmente roubar, matar e destruir. Ele entendeu algo muito importante, que às vezes nós não entendemos e permitimos com que andemos às voltas e às voltas e às voltas a pensar, Deus fará. Deus fará. Oremos. Ponto 1 do inimigo e ponto 2 são muito simples. O inimigo quer roubar a igreja, a cada um de nós, que não somos templo, ou ainda estamos no perigo de passar de santuário a templo, quer nos roubar a nossa visão. E foi aquilo que ele fez. O que é que tiraram a Sansão? Arrancaram-lhe os olhos. E aquilo que o inimigo quer fazer com que nós andemos de culto em culto, de volta em volta, de atividade em atividade, num círculo de labores infrutuosas. A moer, a roda do moinho. Vum, vum. E ele entretido. E exatamente como aquele povo zumbando todo o povo filisteu a zumbar de Sansão. E todas as hostes e todos os principados e potestades riam-se e zombam de um filho de Deus que crê que vai sair, mas ainda não viu que já não tem a graça de Deus. Crê que sabe quem é, mas ainda não viu que Deus já não está com ele. Ainda não viu que já foi privado daquilo que pensa que vê, mas foi que viu, mas já não vê. E faz com que andemos. E que arma é que usa? A sedução. A sedução. A sedução aos mais variados níveis. E todos nós somos muito débeis. E a sensualidade é aquilo que controla o homem e a mulher. É a sensualidade. E a sensualidade controlou a Sansão. A sensualidade de Dalila. Paulo advertiu aos coríntios, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Sansão não se deu conta. Sansão pensava que ia sair outra vez. Não, eu sou ungido de Deus. Vou sair outra vez desta situação como das outras. Então, ela foi com cordas novas e eu rebentei as cordas, por favor. Então, se o diabo está sempre a tentar fazer artimanhas novas, mas eu rompo com as artimanhas do diabo, porque eu não posso ignorar. Enquanto a Escritura não ignoreis, não permaneceis ignorantes em numa das suas artimanhas. Eu sei as Escrituras. Por favor. Eu levo não sei quantos anos a esquadrinhar as Escrituras, a ler as Escrituras, no ministério, a predicar. Vou sair outra vez. E na verdade ele saiu várias vezes, mas tanto brincou, que desembocou naquela situação. E aí terminou dando-lhe voltas ao moinho. E depois, claro, tolerando várias coisas. Mas não tolerou aos outros, tolerou a ele mesmo. É que nós muitas das vezes dizemos, que toleram tantas coisas a Felisberto e a Alberto. Eu vou-te perguntar algo, e o que é que tu toleras a ti mesmo? Porque, claro, 2 Coríntios 11:19 diz, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, do que é que tu te alimentas, do que é que tu te nutres? Às vezes não é que nos nutramos de outras coisas que nos dão, é que nos nutrimos da nossa própria mente. Não sejas sábio na tua própria sabedoria. Deixa que te guiem. Abrimos a nossa casa, a nossa mente, os nossos corações
Há vários tipos de mensagens e essas vossas mensagens não têm que vir de outrem, muitas vezes vêm de nós mesmos, do nosso próprio eu. É que o nosso próprio eu, no mundo espiritual, é maior do que nós. É como um bonequinho da Michelin, sobrepassa-nos. E ele seduz-nos. O nosso próprio eu é tão belo, põe-se sempre ao espelho e diz: espelho meu, quão belo sou eu. Deixa-me seduzir o meu homónimo. E faz isso. E bombardeia-nos com mensagens. E depois queremos justificar. Umas escriturinhas mais e termino. Ezequiel 33:12. Portanto, o Filho do Homem diz aos filhos do teu povo a justiça do justo. Claro é que depois há uns matizes quando nós começamos a entrar nas Escrituras. Todos nós, eu não sei tu, mas eu às vezes tenho a tendência de crer que sou justo. E na realidade eu não sou justo. E uma das coisas que eu mais, de certa maneira, me constringe é quando eu ouço pessoas a dizer: não, isto não é justo. O justo só houve um. Ele é o que te justifica. Se tu confias nele, permite que seja ele quem faça a obra em ti. Não faças tu a obra por ele. E então o que é que acontece em Ezequiel 33:12? Portanto, o Filho do Homem diz aos filhos do povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Porque na realidade até aquele que se creu mais justo vai sempre transgredir. Porque é aqui que todos somos destituídos da graça de Deus. Mas Ele, estando ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados, aprove-lhe amar-nos, salvar-nos. Por meio das nossas obras, da nossa justiça, por meio da fé e da graça em Cristo Jesus. A justiça do justo não o livrará no dia das coisas. E quanto à impiedade, mas já vistes aquilo que ele faz? Já viste como ele se porta? É indigno! E já viste como o Senhor... Claro, porque a impiedade do impio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Porque na realidade, muitas vezes, o impio, na sua impiedade, chega àquele momento e é como ao publicano: não sou digno. Mas saiu de lá o fariseu: Senhor, eu não sou como aquele. E quantos eu ouço? Eu não sou como aquele, por favor. Eu como aquele, nem pensar. Eu tenho as coisas muito claras. Eu sei bem os planos de Deus para mim. Ele tem planos de tal, de pascual e muito mais do que isso. Então, claro, então aqui encontramos na tal dicotomia: o justo, na sua justiça, não o livrará no dia da sua transgressão, porque ocorrerá. Mas, no entanto, o impio, na sua impiedade, por ela não cairá no dia em que se converter. E muitas das vezes o impio, na sua impiedade, tem mais capacidade de se humilhar diante da presença de Deus do que aquele que é justo e justifica-se a si mesmo. Quando Deus disser ao justo que certamente viverá, ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Noutras palavras, irmãos, não há justificação ao pecado somente mediante a sangue de Jesus Cristo. Amém? Paulo dizia aos Coríntios: temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. Na Almeida corrigida e na Almeida atualizada aparece a tradução correta. Os vossos entendimentos, a forma de entender a mensagem do Evangelho, os vossos entendimentos, conforme entendam a vontade de Deus, e se apartem da simplicidade, Cristo, a sua simplicidade, e da pureza que há em Cristo. A pureza e simplicidade. A pureza da mensagem da cruz. A pureza de realmente saber que aquilo que está por vir sempre é melhor daquilo que já passou. A pureza de que não temos que cair continuamente no pecado da autossuficiência. Não temos que andar a fazer o jogo da sensualidade. Entendamos uma coisa. Não somos nós que fazemos a obra.
é Ele que faz a obra em nós. E conforme diz a palavra de Deus, juntou-se o povo, juntaram-se todos para fazer um grande sacrifício ao Deus Dagon e para regozijarem-se. O Deus Dagon tinha forma de peixe, aquilo foi uma grande festa ali, juntou-se toda a gente. E o povo louvava o seu Deus, o povo louvava. Os demónios zombam quando veem um filho de Deus, uma vida ali infrutífera, com os olhos já sem olhos, um odre envelhecido à procura, o que é que vai fazer agora? Mas eles não notavam. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está a fazer algo, a sua obra é manifesta. Mas, no entanto, nesse frenesim, mandaram vir a Sansão para que brinque diante de nós, diz a palavra de Deus, para zombar dele. E que triste é. Muitas das vezes, aquilo que acontece é que querem zombar dos filhos de Deus. E nós, às vezes, somos chacota do mundo. Quando um filho de Deus anda às voltas e voltas e voltas, muito querido, que é filho de Deus e que Ele nos deu autoridade e a contar escrituras para a frente e para trás, mas numa vida totalmente infrutífera, aquilo que acontece muitas vezes é que há tantas e tantos incrédulos, tantos e tantas hostes espirituais que zombam e zombam e zombam. Mas há uma igreja que está. Há uma igreja, e esta igreja é um organismo, e esta igreja são pessoas que estão cansadas de dar voltas e voltas e voltas nos mesmos rituais. Então diz Sansão que chamou um moço, e o moço é a figura do rejuvenescer. O moço é a figura de aquilo que Deus está a fazer de novo. Porque enquanto Satanás tem sempre as mesmas estratégias, sempre as mesmas manhas, só muda de máscara, na realidade Deus tem a capacidade de criar continuamente algo novo. Sempre algo novo. Deus nunca se repete. Ele sempre se manifesta de forma genuína. E é incrível a sua obra. É digna de louvor. É digna de glória. Então Sansão pediu ao moço, ele não podia ver, que lhe segurasse da mão. Deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa para que me encoste a elas. E a figura de Sansão a apalpar as colunas é exatamente a figura de Cristo crucificado. É exatamente a mesma figura. É uma analogia de Cristo na cruz. E ali estava a casa cheia de homens e mulheres, todos ali a zombarem, a louvarem a Dagão e ali a zombarem de Sansão. Olha, o escolhido de Deus, olha, aqui está, sem vista, sem força, sem nada, ali está, um parvalhão a gozarem com eles. Então Sansão fez uma oração, que essa oração devíamos a fazer nós. Porque na medida que cai uma semente ao chão e morre, assim germina fruto. E aquilo que fez Sansão é tremendo. Ele clamou ao Senhor desta forma. Ele não disse ao Senhor, tu tens um propósito para mim. Oh Senhor, oh meu Deus, perdoa-me, Pai. Ele podia ter tido aquele clamor de autocomplacência. Oh Senhorzinho meu, perdoa-me, meu Deus, tudo aquilo que eu fiz, eu negligenciei o teu cuidado. Oh, e fazer não sei quantas lamentações. Não, Sansão tinha caído na realidade. Sansão tinha dado voltas e voltas, eu tinha tido muito tempo para meditar nele, naquilo que tinha acontecido. E Sansão orou desta forma ao Senhor. Senhor, meu Deus, como dizendo, tu és Deus, Todo-Poderoso. Tu tens o controle de todas as coisas. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. A única coisa, lembra-te de mim. Como dizendo, tem piedade. Tem piedade. Tem piedade, lembra-te de mim. E diz, e fortalece-me agora. Só esta vez. Ele não disse, fortalece-me para que eu saia outra vez. Fortalece-me só mais esta vez. Ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, pela minha visão. A visão que tu me destes. Para cumprir o teu propósito. Só esta vez. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas, em que sustinha a casa, e arrimando-se uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e bradando
a palavra suicida. Morreu com os filisteus. Inclinou-se com toda a força e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que aqueles que matara em vida. Uma grande lição. Uma grande lição. Quando estás disposto a render tudo aquilo que tu pensas que pretendes ser ou que Deus é em ti e rendes tudo ao altar do Senhor, e és capaz de fazer esta oração genuinamente como fez Sansão, então, a partir desse momento, Deus vai-te usar para que tenhas mais vitórias do que aquelas que tivestes na vida inteira, toda a tua, de ministério, até aquele momento. Mas há uma geração que se está a levantar. E essa geração é composta de moços. Moços e moças. Uma geração com capacidade de expectativa do poder de Deus. Daquilo que Deus quer fazer. Uma geração que não anda segundo o conselho dos impíos, mas tem prazer na lei do Senhor. Uma geração que se deleita na presença de Deus, que não se deixa cair na autossuficiência. Uma geração que ouve a mensagem que Jesus Cristo, tremenda, a igreja de Laodiceia, a igreja que vivemos hoje em dia. Não precisamos de nada, temos tudo. Precisamos de alguma coisa? Não. Bons lugares, bons meios técnicos, mas tudo. Vivemos por fé? Não. Vivemos de uma forma totalmente autossuficiente. Perdamos aos céus. Glória a Deus nas alturas. É aquela igreja, no qual é a típica igreja onde chega um menino e bate à porta. E alguns dos nossos ilustres assistentes, glória a Deus por eles, vai atender, e aquela criança que provavelmente bate à porta vai perguntar: aqui é a casa de Deus? E esse assistente vai responder: claro que sim, aqui é a casa de Deus. E o menino vai insistir: mas desculpa, ele está? Ele está? E normalmente aquilo que acontecerá é que grande parte dos assistentes não vão ter resposta para dar a essa criança. Essa igreja que dá voltas e voltas, para a qual há esperança, porque ainda há um brote, ainda há moços nos quais Sansão pode deitar a mão. Essa igreja, a qual aparentemente não precisava de nada, mas Jesus Cristo olhava para ela, onde havia, que era uma igreja pobre, mais bem, segundo diz a palavra de Deus, miserável. Miserável. Todos necessitamos arrepender-nos da nossa autossuficiência, da nossa tendência em tornar-nos odres velhos. Estou zeloso, pois arrepende, porque eu estou à porta e bato. Tantas e tantas vezes acentuou esta Escritura como se fosse para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Esta Escritura é para uma igreja na qual Jesus Cristo permanece à porta, à espera que algum líder lhe abra a porta para que ele entre e venha transformar aquilo que se transformou num sistema, naquilo que ele criou para ser um organismo.